Fala comigo, meus camaradas, vou trazer um resumo aqui do que foi a palestra de Ciro Gomes lá em Fortaleza, né? Voltou para o Brasil, quem sabe, será que ele vai voltar para o fronte aí do debate político? Vamos ver, né? Por favor, peço que vocês, se gostarem aqui do conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem, que é para dar essa força, beleza? Não se esqueçam desse detalhe aí, beleza? Compartilhem, se inscrevam no canal. Veja, o resumo, né? Resumo do resumo. Porque eu acho que o Ciro Gomes é uma figura que ele é muito importante nesse debate público, nesse debate político, né? Ele tem muito a acrescentar. É um cara muito inteligente, que estuda e tal. O problema é que ultimamente ele veio mais se direcionando à direita, né? Sem, assim, entrar no espectro da sua história política, né? Se vocês quiserem saber mais ou menos o que eu penso, até remeto vocês ao vídeo de Jones Manuel, que ele já analisou bem. É mais ou menos assim, eu tenho um pensamento ali muito parecido. Uma, uma outra coisa ali discordante e tal, mas no geral é bem aquilo, sabe? Do que Jones já fez ali, até analisando o livro dele que está ali, que eu botei ali atrás, né, do Projeto Nacional, certo? Então o problema de Ciro, por exemplo, é que nesse tipo de palestra ele vem caindo assim na caricatura que é, ele meio que vestiu essa roupa assim muito fortemente durante as eleições, né? Caricatura, por exemplo, que ele fez já pelo final, né, quando ele estava falando, respondendo algumas perguntas, né? E aí ele falou, por exemplo, da questão de Lula não gostar de ler, porque Lula tinha que ler, quando ele falou de Montesquieu, né? Que é uma tática assim da direita, a direita mais antiga, ultrapassada, que usam contra Lula desde sempre. Eu até botei também ali atrás, né, uma biografia que eu tenho aqui de Vargas, porque já é muito comum, até um certo meme, né, que rola assim, que Sérgio Moro não soube responder quando ele foi lá no Conversa com Bial, né, com a última biografia que ele tinha lido. E Lula falou, né, e falou assim, da biografia que ele lia, né, Lula, e dos autores também, né, que ele leu de Vargas, e de Juscelino, e de uma série de ex-presidentes assim, ele citava autores e tal, dizendo algumas biografias foram muito boas e tudo mais, né? Então esse tipo de caricatura é muito ruim e que afasta Ciro também de um líder popular e também não aproxima ele com a direita, ele fica meio perdido e pronto, né? Mas fora isso, assim, a questão dele da crítica à economia é sempre muito pertinente, né? É sempre muito importante. A questão da crítica ao teto de gastos, que o arcabouço fiscal é um teto de gastos, então vai limitar, assim, a forma de investimento público, o que é muito ruim. E já foi apresentado de uma maneira muito ruim pelo próprio governo, foi piorado ainda mais pelo Congresso, né? Vamos ver o que, é que vai dar aí no Senado também. Aí ele faz a defesa dele do desenvolvimentismo, que ele já vem tocando esse debate aí desde o livro dele, né, do lançamento do livro dele. Questão muito importante que ele toca, que a gente tem que cada vez mais falar nisso também, que é a questão do Banco Central. Que Lula tem sim uma medida que ele pode tomar para tirar Campos Neto. Só que aí é que está, né? Até com a proposta de arcabouço de Lula, é que me parece a grande questão dele não querer trazer enfrentamento realmente a essa dinâmica do rentismo. Essa dinâmica, enfim, né, desse tipo de financiarização que modela a nossa economia e que segue o mesmo modelo econômico. Ele citou muito bem também a questão de seguir ali de FHC, Fernando Collor, né? Enfim, Lula 1, 2, Dilma também, esse mesmo modelo aí, muito baseado no superávit primário, essa questão de você estar sempre limitando os investimentos, né, e buscando sempre a arrecadação, em vista de fazer um pagamento de dívida pública que vai basicamente só para os banqueiros e rentistas, enfim, que lucram com esse tipo de dinâmica, né? Então, o Ciro é muito assertivo nesse tipo de crítica. Mas voltando ao Banco Central, porque você tem a Lei Complementar número 179 de 2021, lá no seu artigo 5º, que dá sim a possibilidade de Lula tirar Campos Neto, né? E aí você vê a diferença de retórica, que Lula vem fazendo a retórica contra o Banco Central, né, contra, no caso, o Campos Neto, né, a sua figura, por conta da taxa elevadíssima lá de juros, né? É uma crítica muito correta e veja, tem apoio popular, né? 80% da população já disse que é favorável. Então ele poderia fazer esse enfrentamento. Só que aí que está a questão, parece que não quer fazer esse enfrentamento, é muito mais retórica, porque se não fosse isso, ele não teria, o governo dele não teria proposto um arcabouço fiscal limitador, um teto de gastos, né? Então é aí que está a questão da retórica. E veja, não é uma crítica assim caricata, Lula, é uma crítica que ele mesmo se propôs, né? Se propõe, no caso, a receber esse tipo de crítica, né? E que a gente deve sempre fazer, independente de qual que seja, assim, mesmo sendo um cara de esquerda ou o que for, a gente tem que puxar sempre mais para o nosso campo popular para poder ter investimento público e a gente conseguir sair um pouco assim dessa desgraça que o capitalismo nos coloca, né? Então, fora esse tipo de caricatura que Ciro vem fazendo com frequência,
ele foi muito assertivo, ele tem essa questão de realmente, em princípios econômicos, né, ele é um cara estudioso, ele sabe muito bem lidar com isso, né? Aí lá pro final também é uma questão mais de geopolítica, que diz que a Costa Rica, né, resolveu ser um protetorado dos americanos, que não é bem assim, por óbvio, né? Os americanos que impuseram esse modelo, né? Por, por meio, né, mediante a sua maneira de governar o mundo, né, através do imperialismo, é isso, né? Então, acho que ele tem muito a acrescentar no debate público, é um cara que precisa ser ouvido. Agora, precisa largar um pouco essa caricatura, né? Então, esses, para mim, foram os principais pontos que ele trouxe nessa palestra, que ele vem trazendo já, né? Então, de crítica ao teto de gastos, a questão do arcabouço fiscal, crítica a esse modelo econômico que se sustenta ao longo dos últimos anos, que Lula não quer, né, por conta do seu modelo conciliatório, não quer reverter isso. Ele falou dados da China, né, como era a China ficava muito atrás da gente, ultrapassou de maneira assim realmente elástica. Então tudo isso é muito rico para a gente trazer. Agora ele tem que abandonar essa caricatura, né? Essa crítica caricata que ele vem fazendo, muitas vezes ao identitarismo que ele chama, né, e tudo. Fez esse tipo de coisa assim, que Ciro comete essas falhas, né? Mas veja, por exemplo, as 10 maiores economias, segundo a própria OCDE, não utilizam o superávit primário, né? Então não teria por que a gente estar usando também. É aí que entra a questão de a gente debater mediante o imperialismo, saber as facetas do imperialismo e como eles são operados mediante um capitalismo dependente como o nosso. Mas isso aí eu acho que a gente fica para outro debate. Vou ver se vocês quiserem, eu faço alguns reacts aí, já que ele lançou o Ciro, né, alguns cortes dessa palestra. Mas vejam a palestra, beleza? Eu vou deixar o link aqui. Vou deixar um link no texto também que eu escrevi sobre taxa de juros e luta de classe. Conto com o apoio de vocês, viu, camaradas? E até a próxima.